Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome Boa noite, boa noite. Como é bom aí poder chegar na sua casa para juntos cultuarmos ao Senhor, para juntos celebrarmos aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o motivo realmente de estarmos aqui. Aquele que criou céu e a terra, o Rei do Universo. E é muito importante realmente a sua presença, é muito importante você estar aí focado naquilo que for acontecer aqui. É muito importante você reunir a sua família, né? E assim juntos, aí no celular ou na TV, enfim, estar aí em comunhão de fato com o Senhor Deus. É muito importante você se preparar para esse momento, clamando ao Senhor Deus, que fale ao seu coração através desse culto, clamando ao Senhor Deus que trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida, enfim, na sua família, neste momento de culto. Eu tenho a certeza que Deus tem algo especial para falar ao seu coração essa noite, através dos cânticos, através, enfim, das orações, através da palavra dele que será pregada aqui essa noite. Então convido você, permaneça com a gente, né? Você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Pinhão, é uma grande alegria ter você aqui. Você que é de outra cidade, que está aí conosco cultuando ao Senhor Deus, é uma grande alegria ter você aqui com a gente, né? Que Deus abençoe a vida e a família de cada um. Então vamos juntos cultuar ao Deus Todo-Poderoso, e eu convido para iniciarmos esse momento, assim, para lermos o texto da Palavra de Deus, que se encontra lá no livro dos Salmos, o capítulo 68, livro dos Salmos, o capítulo 68, um texto que fala que o Senhor é o Deus bendito, né? Que bendito seja o nome do Senhor. E o texto da Palavra de Deus, lá no Salmo 68, alguns versículos apenas, primeiramente o versículo 19, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, né? Que diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Ainda no versículo 32 em diante diz assim: reinos da terra, cantai ao Senhor, samudiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Né? A palavra bendito significa, enfim, falar bem de Deus, coisa maravilhosa. E Deus, de fato, ele é o Deus que tem feito bem. É o Deus que continua sendo bom, apesar das circunstâncias adversas que estamos atravessando aí nesse momento, mas na certeza que o Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, podemos olhar para frente com esperança, podemos neste momento, enfim, estar em paz, sabendo que Ele é por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu convido você aí na sua casa também, para orarmos juntos ao Senhor. Faça a sua oração. Ore aí com a sua família, pedindo a direção de Deus, invocando o nome do Senhor. Pai querido, na tua presença estamos e somos imensamente agradecidos por esse momento tremendo e extraordinário que o Senhor nos dá, ó Pai. Esse momento de cultuarmos, celebrarmos o teu nome. Obrigado, ó Pai, porque isso é obra do Senhor, é bênção do Senhor, é dádiva do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos fez realmente para te louvar, o Senhor nos fez realmente para te adorar, e assim estamos aqui, ó Pai, prestando esse culto, prestando louvores ao Senhor, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que não estamos no templo, mas, ó Pai, mesmo através dessas ferramentas, ó Pai, o Senhor está conosco, e bendito seja o teu nome, ó Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, ó Pai, invocamos a tua presença, ó Pai. Esse culto é para o Senhor, ó Pai. E é claro, ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que esse culto seja transformador na nossa vida, Senhor. Toque no nosso coração, ó Pai. Toque na nossa família, Senhor.
Quebre aquilo que precisa ser quebrado, ó Pai. Restaure aquilo que precisa ser restaurado, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai. Assim fala conosco através de cada momento desse culto. E não permita que nada venha atrapalhar, ó Pai, esse momento de aprendizado, esse momento que temos, ó Pai, para nos alimentarmos realmente do precioso alimento que é a Tua palavra, Senhor. Nós assim nos colocamos humildemente, clamando ao Senhor. Fala conosco essa noite, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pessoal? Eu convido nesse momento para juntos, ainda nesse momento de bendizer ao Senhor, nesse momento de invocação ao Senhor, para agradecermos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabemos que por mais que estejamos passando por um momento de provação, sim, mas Deus está conosco. Ele continua a nos guardar, continua a nos guiar, e eu creio que quando louvamos a Deus, quando aprendemos a bendizer ao Senhor, a glorificar ao Senhor, a agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, nós vamos perceber o quanto Ele tem feito. Quantas são as bênçãos do cotidiano que Deus tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu convido a você para cantarmos juntos o hino de número 62, graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador.
estamos aqui reunidos para louvar, para agradecer o nome do nosso Deus. Temos muitos motivos para agradecer. Somos gratos pelo nosso lar, somos gratos pela vida, pela saúde, pelo sustento que nosso Pai nos tem dado. Vamos então louvar o nosso Deus através desse cântico, falando que nós somos gratos. Sou grato por tudo
queremos entregar aqui a Ele nesse momento o nosso coração, a nossa vida, todo dilema, toda angústia que nós possamos estar passando, mas também toda a nossa alegria, os talentos que nós temos, tudo aquilo que Ele mesmo nos deu liberalmente, nós queremos entregar ao nosso Deus. Toma, Senhor, o nosso coração e também a nossa alma. condições de entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus, se nós temos condições hoje de cantar, de agradecer o nome do nosso Deus, é porque a graça dele nos permite. É porque o sacrifício, o sangue do nosso Senhor Jesus nos permite isso. Deus, no seu infinito amor, nos propiciou um sacrifício que nos torna
filhos de Deus, que nos permite nos achegarmos diretamente a Ele em oração, que nos permite louvarmos a Ele. É a graça de Jesus que nos faz caminhar, e é pelo amor do Pai que nós podemos viver. Tudo aquilo, ó Pai, que nós buscamos, que esteja tudo aos teus pés, Senhor. Faz, Senhor, a tua obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor Deus. Fortalece, ó Pai, a tua igreja.
que está hoje recolhida, cada um, ó Pai, nas suas casas, ó Deus. Por esse breve momento, ó Pai, estamos separados, mas unidos, Senhor, no mesmo Espírito e unidos, Senhor, em oração. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso agradecimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora também teremos um momento especial voltado para as crianças. Então, crianças, eu convido vocês, aos pais também, para chamarem as crianças, para estarem atentos aí à história bíblica dessa noite, né? Com a nossa irmã, professora, né, das crianças, a tia Manu, né, estará aí contando uma história especial para vocês. Logo após, nós ouviremos a mensagem da palavra do Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou contar uma história muito legal para vocês. Vocês sabiam que só Cristo pode limpar os nossos pecados? Então, quem que tem pecado? Na realidade, todos nós somos pecadores, desde que o pecado entrou no mundo. Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho uma folha aqui. Esta folha, vocês conseguem ver? Essa folha tem alguns rabiscos, algumas sujeiras, né? Alguns riscos. Esses riscos representam os nossos pecados. E essa folha representa a gente. E como limpar essa folha? Aqui eu tenho uma borracha. Com essa borracha, eu vou apagar todos esses rabiscos. Vamos apagando, apagando. Às vezes demora um tempo para a gente apagar todos os rabiscos, todos os pecados, né? E nós vamos apagando. Vou apagar aqui. Falta um pouquinho ainda. Às vezes a gente tem que cuidar, porque na hora de apagar pode amassar, né? A folha. Vamos apagando aqui. Agora falta pouco. Apagando, apagando. Terminei. Vou deixar aqui do ladinho toda essa sujeira. E olha como a folha ficou. A folha ficou limpa. Legal, né? Então, como que nós podemos limpar esta folha? Através da borracha, né? Apagando os nossos pecados. Quando Deus criou o mundo, nós éramos como essa folha, né? Limpos. Nossa mente era limpa, nosso corpo era limpo, não tínhamos nenhuma sujeira. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós acabamos recebendo muitas coisas, fazendo coisas erradas e acabamos nos sujando. E o nosso corpo já não era tão limpo, nós estávamos cheios de pecado, né? Se vocês conseguem ver. Mas Deus, Ele nos deu uma segunda chance. E através dessa chance, Ele nos mandou Cristo, nos mandou Jesus para morrer em nosso lugar. E através do sangue de Jesus, nós fomos lavados nos nossos pecados e ficamos limpinhos novamente. A palavra de Deus, em João 1,29, fala assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus e ele tira todo o pecado do mundo. E ele morreu por mim e por vocês, para que nós tivéssemos uma segunda chance, para que nós ficássemos limpos novamente dos nossos pecados. Não deixemos de agradecer a Ele todos os dias por isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu sermos limpos dos nossos pecados novamente e nos achegarmos a Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu o Seu Filho para que morresse numa cruz e nós tivéssemos livre acesso ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus que nos limpa todos os dias. E obrigado porque nós podemos nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor é bom
e que as suas misericórdias se renovam a cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima. Continuando nosso culto, convido você nesse momento para estarmos refletindo na palavra do Senhor. E para tanto, convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 25. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. E aqui nós encontramos nesse texto, eu creio que duas ações, duas lutas, vamos dizer, tão necessárias, que todo cristão, seja no período de pandemia ou não, essa luta está sendo travada. Há uma guerra sendo travada no seu coração. E para ele viver bem, para que a sua vida caminhe bem, ele precisa prestar muita atenção. Essas duas lutas que são imprescindíveis, realmente, para que a sua vida vá bem, para que a sua vida familiar também vá bem. É interessante que às vezes nesses períodos aí, nesse período, melhor dizendo, de pandemia, às vezes o assunto só fica isso, né? Mas a grande questão é, e as lutas internas do coração? E as tentações? Elas pararam? A pandemia teve o poder realmente de inclusive, fazer com que você não peque? Não há erros, não há conflitos, não há outros problemas realmente para ser tratados? E a sua família, como é que está? Seu convívio familiar? Os relacionamentos, como é que estão? Estão sendo fortalecidos com tudo isso? Você está bem? Como que você está diante de tudo isso? Ou será que é só pandemia e você esqueceu realmente das outras coisas? Por isso que eu gostaria de ler esse texto aqui com vocês, né? Porque tenho a certeza que Deus tem algo precioso a nos ensinar essa noite, né? Diz assim o texto da palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as vontades ou a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedices, invejas, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oremos ao Senhor. Fala conosco, ó Deus, através da sua palavra. Nos ensina, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, sedentos. Dá-nos esse alimento precioso, Pai, para que assim possamos estar fortes para vencer as lutas do dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que texto surpreendente aqui. Essa carta que Paulo escreveu depois da sua primeira, realmente, viagem missionária, né? E vemos aqui Paulo tratando aí de algumas questões aqui, envolvendo aí algo que os judeus realmente queriam fazer lá e que estavam realmente fazendo, para que os gentios realmente estivessem adotando as práticas judaicas para serem aceitos realmente. E Paulo vai tratar de tantas coisas aqui, mas falando realmente da graça de Deus. Falando aqui nesse texto da liberdade que temos em Cristo, das obras da carne, dos frutos do Espírito, dessa luta que há no nosso coração. Paulo escrevendo aqui as igrejas da Galáxia, né? Ou seja, da Galácia, melhor dizendo, né? Hoje região da Turquia, né? Ali perto em Bituva, Guamiranga, né?
Brincadeira, né, pessoal? Mas ele fala aqui da graça de Deus em detrimento de algumas práticas realmente que pareciam muito mais legalismo do que qualquer outra coisa, né? Algumas coisas que estavam minando realmente a vida da igreja. E as pessoas então estavam tendo uma má compreensão do evangelho devido a isso. Mas o que esse texto tem a ensinar a mim e a você essa noite? Eu gostaria que você então pensasse comigo a respeito de duas ações, de duas lutas que eu e você estamos envolvidos aqui. O texto que nós lemos fala sobre isso, fala da liberdade que temos em Cristo, mas fala também dessa luta do espírito contra a carne, né? E essa luta acontece aonde? Acontece no nosso coração. E quero dizer a você que essa luta, ela não para nos dias de pandemia, ela acontece todos os dias. Mas pensando um momento aqui, antes de falarmos dessas duas lutas, é importante o que Paulo diz aqui do versículo 13 ao versículo 15, quando ele fala realmente da liberdade que temos em Cristo Jesus. Ou seja, gente, olha só o que o Evangelho fez comigo e com você. Quando Cristo muda a nossa história, a nossa vida, Ele nos chama realmente para a liberdade. Isso significa o quê? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer não àquilo que desagrada a Deus, mas aquilo que é destrutivo para nós. Nós podemos dizer não à tentação, não por causa da nossa força, mas por causa daquilo que Cristo fez em nós. E Deus nos chamou realmente para a liberdade. Ser transformado pelo Evangelho é justamente essa liberdade que temos nele, que não somos mais escravos daquelas práticas, daquelas coisas que são destrutivas, danosas para a nossa vida e para a nossa família. Não significa com isso que o cristão não erra, mas significa que quando o cristão erra, ele se arrepende, ele trata isso diante de Deus, ele arranca isso do seu coração, não por sua própria força, mas por causa do perdão que ele tem em Cristo Jesus. Infelizmente hoje vivemos num contexto em que o mundo está escravizado por tantas práticas danosas. É interessante que às vezes se prega uma liberdade que na verdade é uma liberdade mentirosa, onde tudo você pode se deixar levar, né? Você pode fazer todas as coisas, quando na verdade as pessoas continuam infelizes, com práticas escravizantes, e mentindo às vezes para elas mesmas que está tudo bem, quando na verdade não está. Muitos falam que são livres, mas lá no fundo, sentem que falta algo que dê sentido à sua vida. E é por isso que é importante realmente prestarmos atenção naquilo que esse texto está falando, gente. Cuidado realmente com os desejos da carne. Cuidado realmente com aquelas coisas às vezes que parecem boas, mas não são. Tem muita gente ignorando essa luta do coração, essa guerra que acontece dentro do seu coração. E às vezes dando vazão realmente a vontades e desejos que são contra a vontade de Deus, que são destrutivos realmente para a sua vida, que acabam prejudicando consequentemente a família. E é por isso que, lembrando, né, que por mais que essa reflexão aqui tenha a ver com a sua vida, com o seu coração, com as suas motivações, uma luta que você precisa travar no seu coração, mas está falando também dessa questão do uns aos outros. Por isso que ele fala aqui servir uns aos outros, fala do amor realmente ao próximo. E eu gostaria de pensar com vocês nesse sentido, sobre essas duas ações, para que essas duas lutas, para que a sua vida vá bem e consequentemente para que a sua vida familiar vá bem. E essas duas lutas, conforme essas duas ações, conforme já são descritas aqui no texto que nós lemos, envolve o quê? Esforço, gente. É uma batalha. O termo milita aqui que aparece, né, significa o quê? É uma guerra, gente. Nós não podemos ignorar isso, mas nós não estamos sozinhos, devemos lembrar disso. O cristão não está sozinho, ele está realmente com Cristo Jesus. E isso, gente, o resultado realmente de travarmos essa batalha, o resultado realmente de contarmos com a ajuda poderosa e maravilhosa de Deus, graciosa dele, gente, traz benefícios grandiosos para a nossa vida, para a nossa família. Mas vamos às ações que eu e você precisamos ter realmente no nosso dia a dia, essa luta que está sendo travada todos os dias, que nós não podemos ignorar. Primeira coisa, gente, é identificar e arrancar as ervas daninhas do coração. Está ali no versículo 19 a 21, né? É claro que aqui está falando das obras da carne, fala aqui da concupiscência da carne, ou seja, os desejos estragados do nosso coração.
Eu e você temos que nos lembrar e temos que refletir que nós não somos perfeitos. Há falhas no nosso coração. Há desejos, às vezes, estragados no nosso coração, e nós precisamos realmente tratar disso. Há ideias, há conceitos, há valores que às vezes não são bons. E eu gostaria de chamar isso aqui, traduzindo para o nosso dia a dia, essa questão de ervas daninhas, né? Essas ervas daninhas que nós precisamos arrancar, né? Que não é que desagradam a Deus e que são destrutivas realmente para nossas vidas, para o relacionamento. E devemos estar atentos a essas ervas daninhas, porque, gente, prejudica primeiramente a nossa relação com Deus, prejudica também a nossa relação com o nosso próximo, e é claro, prejudica a nossa história, a nossa vida. Por isso que nós precisamos realmente estar atento a isso. Gente, lembre-se, nesses dias de pandemia, nós não podemos ignorar essa luta que está sendo travada. Nós continuamos a ser tentados. A guerra dentro do nosso coração continua a ser travada, seja com pandemia ou sem pandemia. E às vezes nós estamos tão atentos a esse vírus e nos esquecemos realmente daquelas batalhas internas que continuam a brotar, que continuam às vezes ali a trazer danos, e nós às vezes ignoramos isso. Não podemos ignorar. Por isso aqui o convite, melhor dizendo, uma ação nessa luta. Nós precisamos arrancar, nós precisamos tirar essas ervas daninhas que Paulo vai mostrar aqui, que Paulo vai falar aqui, que são feias, que são destrutivas, que causam dor, que atrapalham a nossa caminhada. Você já viu um jardim sujo? Como é que é? É muito feio. Às vezes você consegue até identificar alguma flor ali, mas como está às vezes tomado pelo mato, pela praga, enfim, pelas ervas daninhas, é feio. Uma plantação, uma horta mesmo, quando deixam ali sem cuidado, sem zelo, o que acontece? As ervas daninhas tomam conta e as plantas realmente morrem. A planta boa, né, morre. Por quê? Porque as ervas daninhas tomam os nutrientes. O mesmo acontece realmente no meu e no seu coração, gente. Nós precisamos tomar cuidado, se não tratarmos dessas ervas daninhas, se não colocarmos isso diante de Deus, se não arrancarmos isso, isso pode trazer prejuízos sérios para a nossa vida. Alguns dias atrás, conversando com alguns agricultores, e eles estavam falando sobre uma praga, né, que existe na soja, no trigo, que é a buva, né, que tem que ser arrancada. É difícil lidar com ela. E ela se propaga rapidamente se você não arrancar. Então tem que estar lá no meio, arrancando, tirando, porque é difícil matar realmente com veneno, aquele trem. A mesma coisa acontece com o nosso coração. Nós precisamos estar sempre atentos ali, gente, arrancando certas coisas. Não podemos ignorar, não, isso aqui não vai fazer nada. Isso aqui não tem problema nenhum. Tem, gente, e pode trazer mais problema ainda, né? E quero dizer a você que essas ervas daninhas são justamente os pensamentos, as decisões, os desejos, as motivações, as palavras, as atitudes, aquilo que fazemos escondido quando ninguém está olhando, que nasce em nosso coração e que devemos ter o compromisso diário, gente, para arrancar, para cuidar, para limpar, para que a nossa vida vá bem, para que o nosso relacionamento familiar vá bem. Pequenas e grandes ervas daninhas, gente, prejudicam o caminho da nossa vida. Pequenas e grandes ervas daninhas podem prejudicar também aquilo que a família pode ser, aquilo que a sua vida pode ser. Essas obras da carne, esses desejos estragados, se você não tratar, se você não tratar isso diante de Deus, isso pode atrasar a sua vida, trazer batalhas realmente intermináveis que você não precisava lutar. Por isso, gente, hoje é o dia oportuno para nós tratarmos isso. Veja só na continuidade do texto aqui, Paulo vem enumerar essas obras da carne, essas ervas daninhas, e todas são práticas nocivas. Paulo faz questão de enumerar algumas aqui, mas essa lista de Paulo não é final. São práticas aqui que, conforme nós lemos no texto, são opostas a uma vida dirigida e controlada pelo Espírito. Lembre-se, se você for para as Escrituras e encontrar ali coisas que você, não, mas isso aqui não tem nada a ver, hoje os dias são outros. Gente, cuidado, você está sendo enganado pela sua carne, está sendo enganado realmente pelos desejos estragados do teu coração.
Cuidado com as motivações. Por isso que Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias já nos alertou que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então nós precisamos, gente, arrancar, limpar o nosso coração, tirar essas ervas daninhas. É claro que esse trabalho nós não estamos sozinhos, mas veja só, Paulo fala algumas coisas aqui dessas obras da carne, desses desejos estragados do coração. Ele fala aqui, enfim, de algumas práticas aqui que são danosas. Ele vem falar aqui essa questão da prostituição, ou seja, a imoralidade sexual, enfim, a busca pelo prazer de forma desenfreada, levando realmente a práticas destrutivas, tantas pessoas trazendo para si coisas tão danosas, consequências tão danosas, justamente porque se envolve com pornografia, etc., e relacionamentos realmente contrários àquilo que Deus realmente organizou, aquilo que Deus preparou para ser bom, enfim, namoros realmente deturpados, às vezes tanta coisa, gente, que às vezes está prejudicando a sua vida familiar, prejudicando a sua vida com o seu cônjuge. Isso aqui precisa ser tratado, gente. Não ache que certas coisas, não, isso aqui são desejos, isso aqui eu preciso dar um jeito. Não, gente, cuidado, porque isso pode destruir a sua família. Ainda diz aqui, questão das impurezas, que significa comportamento destrutivo, a lascívia, comportamento indecente, são coisas, gente, que nós devemos cuidar. Ah não, eu sou cristão, jamais eu vou praticar um negócio desse. Se você não se encher do Espírito, se você não está atento ali, olhando, cuidando realmente das ervas daninhas, que às vezes brotam no seu coração, você corre o risco realmente de fazer aquilo que você condena. E pior, às vezes ainda não conseguir identificar isso, achar que está tudo bem. Porque como nós nos enganamos? Nós somos às vezes excelentes para fazer um diagnóstico da vida do outro. O outro está errado, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. Mas o nosso coração, como é que está? Ainda ele continua falando aqui da idolatria, feitiçaria. Mas pastor, eu não mexo com isso. Gente, idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E às vezes tem pessoas que falam, não tem como isso aqui não ser de Deus. É o que eu quero, é o que eu penso. Vou viver minha vida, vou fazer o que eu bem entender. Mas daí depois não querem arcar com as consequências das ervas daninhas. Gente, se você permitir que as ervas daninhas brotem e ganhem terreno, não vai ter nada de bom. Se as ervas daninhas crescerem, desenvolverem, não vai ter nada de bom. Por isso, o cuidado que eu e você devemos ter. E aí, na continuação, vemos aqui de forma mais clara e prática, práticas que prejudicam a questão do nosso relacionamento com o próximo. As outras coisas também prejudicam, mas começando aqui com contenda, que significa temperamento descontrolado, aí continuando aqui essa lista, explosões de ira, ciúmes, que tem a ver com disputas realmente danosas do coração, enfim, coração egoísta, vícios incontroláveis, rivalidade, desprezo pelo outro, enfim, a lista pode ser enorme, gente. Coisas destrutivas. E é tão triste ver pessoas realmente se acabando ali, através de fofoca, enfim, a questão de denegrindo o outro, a questão da inveja, prejudicando o outro, tentando realmente prejudicar o outro através de todas as coisas. Gente, coisa triste, e mais triste ainda é ver que isso às vezes acontece dentro da própria igreja. Agora imagine se você não cuidar disso, gente. Se você achar que isso é normal, então tem alguma coisa errada, e não é com a igreja, gente, mas é com o teu coração. E nós precisamos realmente tratar disso diante de Deus, cuidar. A nossa vida se torna um caos se nós não arrancarmos essas ervas daninhas. A nossa vida se torna um caos se nós não tratarmos isso diante de Deus. A nossa família pode ir para o buraco se nós não tratarmos isso diante de Deus. Imagina essas ervas daninhas, essas práticas aqui, crescendo, desenvolvendo na vida da sua família. Aquele que não zela pela sua vida com Deus, aquele que não está atento, que não faz uma limpeza diária do seu coração, não coloca ali o seu coração sobre a luz da palavra de Deus todos os dias, para que Deus ilumine, para que Deus traga a luz, e diante daquilo que está errado, diante da sujeira que você perceber, você tirar isso, você limpar isso, a consequência, gente, não é boa. Por isso precisamos estar atentos. Existem tantas outras coisas aqui que Paulo fala aqui, que essa lista não é final, como eu já falei. E é por isso que eu convido você a tratar disso diante de Deus. Quais são as ervas daninhas que estão aí no seu coração?
Quais são as ervas daninhas que às vezes algumas pessoas já até compartilharam com você? Olha, cuidado com isso. Às vezes até teu cônjuge já compartilhou com você. Às vezes teu pai já falou isso com você. Às vezes teu pastor já conversou isso com você. Ou teu conselheiro, enfim, já conversou isso com você. E você às vezes está ignorando, gente. Hoje é o dia oportuno para tratar, gente. Lembre-se, não ignore essa luta, gente. É uma limpeza diária, é uma luta diária, porque são os desejos estragados da carne. E, gente, esse negócio é complicado. Se nós não cuidarmos, eles vão crescendo, vai aparecendo mais praga, vai aparecendo mais coisa ruim. Hoje é o tempo oportuno para clamarmos a Deus, pedindo ajuda para arrancar as ervas daninhas que tiram o vigor, que prejudicam, que tiram a alegria, que tiram a paz, que às vezes parece que, isso aqui vai me trazer bênção, isso aqui vai me trazer paz. Não traz, gente. Cuidado com aquilo que tem atrapalhado e prejudicado a sua vida e que pode prejudicar ainda a sua família e tudo mais. Em nome de Jesus, nós precisamos realmente tratar isso diante de Deus. Às vezes as pessoas querem que a sua vida dê certo, querem felicidade, querem o melhor, querem, enfim, que a vida seja um mar de rosas, vamos colocar assim. Mas às vezes não querem livrar realmente das ervas daninhas. É igual aquela pessoa que planta ali a sua horta, faz sua lavoura e esquece, não cuida, não zela, não passa veneno para tratar das pragas, enfim, não capina, sei lá o que. Gente, é um cuidado, é uma luta diária. É isso que Paulo realmente está tratando aqui. E saiba que a cura para isso, gente, não é você às vezes, não, mas eu estou passando por isso por causa do fulano. Tem gente que fica tentando encontrar culpados pelos seus erros, pelas suas atitudes e tudo mais, quando na verdade ele precisa tratar isso aqui, verticalmente diante de Deus. Ele precisa colocar o seu coração. Lembre-se, isso aqui é sério, gente. É a luta entre o espírito e a carne. E para isso eu gostaria de pensar também numa segunda ação aqui, numa segunda luta. E essa segunda luta é com as armas realmente certas. Aqui, o segundo chamado, a primeira ação, para a gente viver bem, para a gente viver em paz, para que a nossa vida caminhe, progrida, as coisas vão para frente, a família vá bem, apesar das circunstâncias adversas. Não é só identificar e arrancar as ervas daninhas, os desejos estragados da carne, mas é também desenvolver os frutos do Espírito. Do versículo 22 ao 23 vemos aqui, já que a primeira ação envolve arrancar as ervas daninhas, a segunda ação envolve realmente plantar as boas sementes, né? Envolve encher o coração com aquilo que vale a pena, é a planta boa, é aquilo que traz vida e vida em abundância. As virtudes aqui descritas, gente, lembre-se, não são recomendações. O texto fala, Paulo falando aqui o quê? Que são frutos do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Contrário, né? Na minha e na sua vida. Ou seja, gente, quando caminhamos com Deus, quando vivemos uma vida ali cheia do Espírito, esses frutos, o quê? Vão se desenvolver na nossa vida. Nós vamos desenvolver essas virtudes. Por quê? Porque nós vamos estar cheios dela. Nós vamos estar cheios do Espírito. Esses frutos aqui, assim chamados, descrevem, enfim, de forma muito prática, a nossa vida com Deus, gente. É o nosso relacionamento diário com Ele. É essa nossa luta diária, de vivermos ali uma vida pautada realmente pela palavra de Deus. E é interessante, por mais que seja fruto do Espírito que habita em mim e você, o Espírito Santo que começou a habitar a partir do momento que Cristo transformou a nossa história, a nossa vida, que coisa maravilhosa que o Evangelho faz conosco. Mas, gente, essas virtudes precisam ser desenvolvidas, porque são práticas, tem a ver com a nossa história, a nossa luta. O primeiro fruto aqui que Paulo identifica, aqui, se for só olhar lá para a sua Bíblia, é o amor. Lembrando, né, que esse amor aqui é o amor ágape, a palavra no grego aqui que aparece é ágape, ou seja, é o amor de Deus, é o amor que vem dele, que nasce nele, é esse amor que está presente naquele que tem o Espírito Santo de Deus, é o amor que está presente naquele que tem Deus como sendo o centro da sua vida. E sabe o que significa? Que esse amor se transforma realmente em ações práticas para a vida do outro. Não é um sentimento isso aqui, gente, é uma ação. E inclui tanto o amor a Deus como ao próximo, gente. E isso inclui o que? Atitudes amorosas para com o próximo, abençoadoras para com o próximo. Apesar das falhas do outro. Apesar, às vezes, do outro
enfim, não superar as expectativas do seu coração. Mas, gente, isso aqui é o amor que vem de Deus. Imagina uma família cheia do Espírito Santo, gente, essas virtudes sendo cultivadas, como o relacionamento vai bem, como os conflitos são tratados, gente, como que as diferenças realmente são ali tratadas, as coisas caminham, a família pode até passar por dificuldade, às vezes tem conflito, mas as coisas vão se encaminhando, por quê? Porque é o fruto do Espírito que habita ali, não as ervas daninhas. Mas uma outra coisa aqui, uma outra virtude aqui que está falando é a alegria. Aquela alegria que independe das circunstâncias, aquela alegria que Pedro diz que é indizível, né? Cheia de glória. Aquela alegria que Paulo fala lá em Filipenses, a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Enquanto ele estava preso, realmente ele diz isso. E ainda ele diz lá no final do capítulo 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, é essa alegria que nós temos no Espírito Santo. Essa alegria que o Espírito Santo promove não significa você rir de tudo, rir das dificuldades, rir do coronavírus e tudo mais, não é isso. Mas é você celebrar a vida. Por quê? Porque Deus está com você. Paul Tripp diz que significa ser melhor em contar as bênçãos do que as reclamações, né? Essa alegria realmente de saber que Deus está com você, de que Deus é por você, essa alegria que o Espírito Santo realmente nos traz. E isso nos ajuda a enfrentarmos as batalhas, as lutas do dia a dia com muito mais ousadia. Mas ainda continua aqui falando da paz, né? Outro fruto do Espírito, que não é ausência de conflitos, gente. Não é ausência de dificuldades, não, mas é disposição para restaurar, é disposição para promover a paz, é disposição realmente para a questão de consertar, ao invés realmente de, às vezes, em meio às discussões e tudo mais, jogar mais gasolina, não, você promove a paz, e essa paz também vem de Deus, e Jesus Cristo mesmo falou que a sua paz ele dá não como o mundo dá, é uma paz que é do Espírito Santo. Em vez de fazer guerra, faz paz. Traz paz, e essa paz é fruto do Espírito Santo, não é uma erva daninha. Mas uma outra coisa aqui, que é a questão que é sinônimo da paz também, que é a longanimidade, que significa o quê? Paciência longa, uma disposição para perdoar. Gente, se tem uma coisa que acontece na minha e na sua vida, é que pessoas vão às vezes nos ofender. Vamos ouvir coisas, você vai ouvir coisas, já ouviu coisas que às vezes não vai gostar. Mas por causa do amor de Deus, por causa da alegria do Espírito, por causa da paz, por causa dessa longanimidade, Deus nos dá condições realmente para perdoar. Para perdoar. Isso acontece. Já percebeu que família tanto é um lugar de graça, mas é um lugar também às vezes que acontece algumas coisas ruins. E se não for o Espírito Santo de Deus agindo em nós e através de nós, gente, o que seria da família? O que seria das nossas vidas? Mas ainda continua aqui falando de benignidade, disposição para ajudar, gentileza. Gente, isso é fruto do Espírito. É gente que ao invés de ficar na sua zona de conforto, é gente que ao invés de querer ficar escondidinho ali, não querer fazer nada para ninguém, não, deixa que o outro faça isso. Não, é gente que está sempre disposta a ser bênção na vida dos outros, a ser bênção na vida do outro. Sabe que, gente, isso traz sentido, isso traz paz, isso traz vida. Isso traz vigor, isso é fruto do Espírito. Bondade, que tem a ver também com amor, nas palavras, nos atos, nas atitudes. É gente que sabe o que falar, é gente que cuida no falar, é gente que às vezes disciplina, chama atenção, exorta, mas a bondade está presente, isso é fruto do Espírito. É você falar, fazer as coisas com a motivação correta. E aí por último a fidelidade, por último não, né? Tem mais algumas coisas que é a lealdade, é o compromisso com Deus. Deus realmente nos dá, isso é fruto do Espírito também, para nós mantermos esse compromisso, perseverarmos, enfim, no caminhar dele, mas também não sermos infiéis com ele, não sermos infiéis com o próximo. Veja só como que essas virtudes aqui, elas estão presentes também na horizontal, no nosso convívio uns com os outros. A questão da mansidão também, você ser cuidadoso. E ser manso, gente, não tem nada a ver de você ser fraco. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é você estar tranquilo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo diante daqueles que querem te fazer mal, mesmo diante daqueles que às vezes querem te causar dano, mesmo diante daqueles que às vezes
provocam realmente para que você tenha uma atitude realmente danosa, é você saber que Deus está no controle. E Deus nos ajuda nesse sentido. E por último, é claro, tem a ver com a questão do domínio próprio, que significa autocontrole, dominar os desejos e apetites estragados do nosso coração, e como isso é desafiador. Às vezes temos uma disposição ali que parece que não conseguimos controlar a nossa boca, de fofocar, de criticar, de, enfim, falar o que não devemos falar, de baixar o nível, né, de querer devolver na mesma moeda. Às vezes outros tipos de desejos realmente ali que, eu não consigo. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas quando estamos cheios do fruto, quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos ajuda realmente o quê? A termos esse autocontrole. Perceba o seguinte, que tanto para arrancar as ervas daninhas, como para desenvolver os frutos do Espírito aqui, envolve trabalho, gente. Envolve luta, mas nós não estamos sozinhos. Eu gostaria de encerrar essa reflexão convidando você justamente a contar com a ajuda do Todo-Poderoso, para você arrancar, identificar, melhor dizendo, aquilo que às vezes está prejudicando a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua vida em família. Saiba que eu e você não podemos ignorar, realmente não podemos simplesmente ficar culpando os outros ou tentar encontrar algum culpado, a igreja e tudo mais, por aquilo que não está dando certo na nossa vida. Enquanto que às vezes o problema está no nosso coração, precisamos tratar isso diante de Deus. E Deus nos convida essa noite, justamente a tratarmos disso. E eu convido você, que às vezes acha que, não, mas eu não consigo, é difícil demais. Lembre-se que esse texto aqui está falando da graça de Deus, o Deus que nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. E esse Espírito, realmente, esses frutos aqui são do Espírito e são desenvolvidos na nossa vida. Há como vencermos as ervas daninhas. Há como vencermos aquelas coisas que estão nos prejudicando, que estão nos afligindo. Há como vencermos aquelas práticas realmente que às vezes estão destruindo a nossa vida. O nosso convívio familiar. Às vezes o convívio com os filhos, com o cônjuge, com os pais. Há como vencer isso, gente. E hoje é o dia oportuno, mais uma vez, para você tratar isso diante de Deus. Mas você não pode ignorar isso, você não pode ser preguiçoso, inerte, achar, não, o tempo resolve. Não resolve, gente. Hoje é o tempo oportuno para nós realmente tratarmos. Há esperança de uma vida melhor, há uma esperança realmente para que você possa caminhar melhor. Gente, Deus quer e Ele já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Aqui, Ele começou a boa obra na minha e na sua vida. Então, gente, eu convido você a desfrutar dessa graça maravilhosa, que é uma vida realmente andando no Espírito. Andai no Espírito. E esse andar aqui significa o quê? É o dia a dia, gente. A nossa vida é essa maratona, conforme Paulo coloca. E nessa corrida, nessa caminhada, nós não estamos sozinhos. Como fazemos isso na prática? Eu convido você, primeiramente, a se colocar diante de Deus e pedir que Deus ajude a identificar aquilo que precisa ser arrancado do seu coração. Às vezes coisas que você não quer arrancar. Convido você, Deus, por favor. Às vezes aquele rancor, aquela raiva, aquela mágoa, aquela questão mal resolvida, coloque isso diante de Deus para que Ele arranque do seu coração. Aquilo que você não consegue identificar, ore como o salmista no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, vê aqui, ó Deus, e tira, me ajuda, ó Pai. E é claro, gente, segundo lugar, nos enchendo do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? É aquilo que Efésios 6 vai falar, Efésios 5, melhor dizendo, vai falar. Essa questão do falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchei-vos do Espírito. Mas na prática tem a ver com a minha vida devocional, tem a ver com a minha vida de oração, tem a ver realmente com eu pedir sempre a força, a direção dEle, para dizer não àquilo que desagrada a Ele. E essa é uma luta diária. E nós não estamos sozinhos nisso. Espero que em nome de Jesus, Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Eu espero em nome de Jesus que você possa desfrutar
realmente dessa alegria, desses frutos do Espírito ali frutificando cada vez mais no seu coração. Você vai ver o quanto que isso vai ser melhor para você e para a sua família. O quanto que a tua vida vai caminhar muito melhor. Hoje é o dia oportuno para você realmente recomeçar essa luta. Hoje é o dia oportuno para que você possa pedir: Deus, enche-me com o teu Espírito. Me ajuda a andar no Espírito. Amém? Vamos orar? Pai de amor e poder, na tua presença estamos nesse momento, ó Pai. Nos colocamos humildemente na tua presença, clamando a ti, ó Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, a identificar as ervas daninhas no nosso coração, ó Pai. Os desejos estragados, ó Pai, de nossa carne, no nosso coração, ó Pai. Assim, ó Pai, clamamos a ti, ó Pai, limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Tira tudo aquilo que atrasa a nossa vida, ó Pai. Prejudica a nossa caminhada, ó Pai. E assim, ó Deus, enche-nos com o teu Espírito, ó Pai. Oh Deus querido, queremos desfrutar dessa alegria, dessa paz, do amor. Oh Deus querido, nos ajuda, ó Pai, a essa questão do controle das nossas emoções, ó Pai, enfim, sabemos que isso é obra do teu Espírito, ó Pai, por isso enche-nos com o teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a levar a sério essa luta, ó Pai. Nos fortalece a cada dia para vencermos essa luta, ó Pai, contra os desejos estragados do nosso coração. Clamamos a ti, ó Pai. Traz cura para famílias que às vezes estão sofrendo com as ervas daninhas. Tira isso, ó Pai. Para relacionamentos que estão quebrados, ó Pai. Para pessoas que estão escravizadas, ó Pai, em práticas nocivas, ó Pai, em práticas que são contrárias à tua vontade, ó Pai. Para aqueles, ó Pai, que às vezes estão ignorando, que estão vivendo a sua vida achando que isso vai dar em nada, ó Pai. Deus querido, cuida, restaura, cura, Senhor. Age nesses corações, ó Pai, com a tua graça, com o teu poder, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, e sobre a família de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém?
Vamos orar encerrando esse momento. Agradeço a você que esteve cultuando a Deus conosco. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E saiba que eu, pastor Sandro, também o pastor Ebenezer, a equipe aqui da igreja, estamos aqui para ser bênção na sua vida. E eu convido a você, precisa de um aconselhamento, de uma palavra, de uma oração, enfim, alguma pergunta, às vezes algum questionamento com respeito a tudo isso que foi compartilhado hoje. Estamos aqui para ser bênção na sua vida. Nos procure aí pelo Zap, nos procure aí pelas redes sociais. Estamos aqui, prontos aí para te ajudar. Ok? Eu vou orar nesse momento, mais uma vez. Pai querido, cuide e guarde cada família, Senhor. Cuide e guarde cada vida, ó Pai, que está nesse momento, ó Pai, sintonizado aqui, ó Pai. E sintonizado com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua alegria, a tua paz, que os frutos do Espírito, ó Pai, sejam abundantes na vida, na família de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Fortalece os teus filhos para vencerem as lutas do dia a dia, ó Pai. E mais uma vez colocamos diante do Senhor essa pandemia. Deus querido, continuamos a confiar no Senhor e pedimos ao Senhor, ó Pai, mais uma vez, age com graça, com poder, ó Pai, sobre o mundo, sobre a nossa nação, ó Pai. Age com graça e com poder, ó Pai, sobre os nossos governantes, ó Deus, sobre aqueles que estão aí procurando uma cura, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, a tua intervenção, ó Pai, sabendo, ó Pai, que a nossa esperança está no Senhor, ó Pai, e confiamos que o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas, ó Pai. Deus querido, nos ajuda a olhar com expectativa, com ânimo, com esperança para frente, sabendo que o Senhor está na frente, o Senhor é que está nos guiando. Nós oramos assim, ó Pai, que a tua graça, que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a consolação, a presença transformadora, impactante do Espírito Santo esteja sobre cada um, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e lembre-se das programações aí semanais, Terça e quinta tem o Top Live, tempo de oração e palavra, uma reflexão aí bem dinâmica, didática aí para a sua vida e para a sua família. Nos acompanhe também lá no Facebook e pelo YouTube. Também gostaria de deixar um desafio para você. Você que é da Igreja Presbiteriana, e se você que não é também, você pode participar desse desafio. É você ligar para as duas famílias essa semana, E depois dá o retorno, envia uma mensagem lá para a gente. Olha, foi tão bom, pastor, conversar com essa família. Mas ligue para duas famílias e ore com elas. Desafio. Seja por Zap, sim, mas tem gente as ferramentas. Eu creio que eu não precisava dar esse incentivo, mas é um desafio para você. Vamos fazer isso. Às vezes tem alguma família que está precisando apenas de uma oração tua, de uma palavra tua. E Deus está te chamando realmente para fazer isso. Então vamos desenvolver, vamos aí com esse desafio para essa semana. Outra coisa, com respeito ao decreto municipal, flexibilizando essa questão dos cultos. Nessa segunda-feira nós teremos uma reunião com o Conselho da Igreja, E também há uma determinação do presbitério, da Igreja Presbiteriana, aqui do Presbitério de Iguaçu, com respeito a aguardarmos um pouco mais para retornarmos às atividades, Mas como conselho nós vamos realmente nos reunir amanhã, a liderança da igreja, e vamos tratar aí sobre essa questão. Por enquanto as coisas continuam online, Esteja acompanhando aí nas redes sociais, qualquer mudança nós vamos avisar. E é claro, gente, os pastores estão durante a semana aí, para ser bênção aí na sua vida. Nos procure aqui na igreja, estamos aqui para ser bênção. Podemos receber as pessoas para aconselhamento, para oração, é claro, de um a um, respeitando aí as normas, da saúde, E vamos nos cuidar, Vamos nos prevenir nesse sentido. Eu creio que isso é prudente, isso é o papel de todo cristão também. Não tentar Deus nesse sentido, mas estarmos ali nos cuidando e orando para que em breve possamos estar reunidos novamente como igreja, Que Deus abençoe aí a sua caminhada. Ok, gente? Um grande abraço a todos, Como eu sempre digo, Não saia da igreja sem desejar uma ótima semana a todos, mas você pode fazer isso aí na rede social mesmo, no YouTube mesmo aí, desejando uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.
em tua face, que a chuva cai.